Olá, gente, boa noite. Quarta-feira, nesse friozinho aqui de São Paulo, às 21 horas. Eu estou sempre aqui com você, aguardando para a gente bater um papo a respeito dessa questão profissional, né? Tanto para você que é candidato, quanto você que já está trabalhando, também a você que é empresário. Então, o nosso bate-papo de hoje, né, para falar sobre a RH Transformação, né? Meu nome é Ieda Nery de Souza, eu sou consultora de carreira, e a RH Transformação está com um portal novo. Então, para quem vem me acompanhando durante muito tempo, alguns meses, havia falado para vocês que a gente ia trocar o site, ia colocar no ar um portal, e agora ele já está lá na web, né? Então, nós fazemos um trabalho de colocação e de recolocação profissional. Eu convido a vocês para que entrem lá no portal, o site agora é o portal, né? É www.rhtransformação, sem o tio, sem cedilha.com.br. Então, gente, quando a gente fala em portal, significa que tem como se fosse uma porta de entrada, né? Essa porta de entrada, você precisa ter um e-mail. O e-mail é um endereço na web, na internet, o endereço na internet. Então, quem não tem esse endereço, tem que providenciar. Então, eu quero orientar você que não tem um e-mail, que hoje tudo está funcionando dentro da rede da internet. E cada pessoa tem o seu endereço digital, um endereço, né, para que se ache, para que a empresa entre em contato com você, você precisará ter esse e-mail. Então, o que você, providenciando esse e-mail, inclusive você falando às vezes com alguma pessoa que seja mais jovem, né? Às vezes pode te ajudar, às vezes não, te ajuda, porque inclusive o pessoal sabe muito, então ele te ajuda a criar esse e-mail, e daí você, com esse e-mail, vai entrar no portal da RH Transformação, vai colocar esse e-mail e uma senha, aí você entra no portal, lá na parte de cadastro de candidatos, e preenche a sua ficha digital, né? Ali você vai contar sobre as suas experiências, vão ser perguntadas algumas coisas para você, que você vai responder lá. Bom, para colocar, é o currículo digital. Para fazer isso, para colocar o seu currículo lá, você não paga nenhum tostão. Nem hoje, nem amanhã. Você não paga nenhum valor. Você só ao fazer isso, o seu currículo já está cadastrado. Aí o que acontece? Acontece que do outro lado, lá na parte de cadastro de vagas, a empresa colocará lá as vagas, então cada vez estão surgindo já as vagas que vão aparecer lá, e daí nós vamos fazendo, aliás, o próprio sistema vai cruzando as informações e daí acha aquele candidato com o perfil cadastrado lá. A empresa está precisando de uma vaga, está lá com uma vaga em aberto, e aí o sistema acaba achando aquele profissional com o perfil, tá bom? Então, eu peço a você que vem me acompanhando, que aquelas pessoas que ajude a divulgar o portal, né, que é todo um trabalho, você tem me acompanhado, você sabe que a gente está fazendo todo um trabalho para essa chegada de vagas de emprego, né, e também de estágio. E aí, bom, estando lá, essa parte da colocação e da recolocação já fica lá, né? Então quem pode cadastrar? Aquela pessoa que está no ensino médio, qualquer segmento, se você é empregada doméstica, se você é vendedor, se você é líder de empresa que agora está disponível no mercado, qualquer pessoa pode estar se cadastrando lá, tá bom? E para entrar em contato comigo é 011 20 26 81 71. Bom, na hora que você quiser fazer uma orientação profissional, aí a orientação profissional sim, tem um valor adicional que você vai pagar um determinado valor, e aí lá também no sistema você vai verificar o valor não é tão alto, inclusive você pode até dividir, lá no próprio portal tem o sistema de dividir, até em várias parcelas, se você quiser dividir no cartão por 24, olha, o valor nem é alto, tanto assim. Não é mesmo. Você pode verificar, você vai lá entrar, você vai verificar. Que não é o valor, não é alto,
Mas se você quiser, você ainda pode dividir até em 24 vezes no cartão de crédito, tá bom? Porque essa orientação profissional, nós queremos ensinar, a RH Transformação, ela te ensina, não apenas a ter, você não é simplesmente caminhado para ter a vaga, mas ela te ensina a pescar, né? Então aí você começa aprendendo, entendendo um pouco mais de si mesmo, compreendendo mais o seu próprio profissionalismo, aonde que você está errando para conseguir algo. Então lá você amplia com a orientação profissional, você amplia as chances dessa consciência de si mesmo para conseguir ter mais autonomia, né? E conseguir se colocar ou se recolocar numa empresa, tá bom? Bom, então vamos conversando a respeito disso ao longo do programa. E hoje, para falar do nosso tema de hoje, já vou até deixar os telefones. Nosso tema hoje também é um tema muito interessante, que é sobre a vontade e a ação. Nosso tema de hoje, vontade e ação. Então deixa eu deixar o telefone 3016 1764 daqui da rádio, 3016 1765, 3016 1766. Então, daqui a pouquinho, né, a gente abre os telefones da rádio, se você tiver interesse em conversar um pouquinho sobre o tema que nós vamos começar a abordar agora, tá bom? Aliás, gente, deixa eu repetir a frequência do programa, sempre às quartas-feiras, às 21 horas, porque às vezes tem a pessoa ali, que passou pela estação, né, pela rádio, pela frequência, e falou, eu não lembro mais que dia que é o seu programa. Sempre é às quartas-feiras, às 21 horas, tá bom? Bom, nosso tema hoje, vontade e ação. Veja, eu havia falado já há alguns programas atrás que o professor Dr. Geraldo da Silva, nós publicamos esse livro aqui o ano passado, que é o livro Energia Consciente, o segredo do crescimento interior, a concretização dos objetivos pessoais. Esse livro nós demoramos um tempo de uns 3 anos para organizar todas as informações, porque nós temos uma pesquisa extensiva na direção dos filósofos orientais, tradicionais pensadores orientais, para entender um pouquinho o que é essa coisa da energia, né? O que é que eles orientam, como é a visão dos filósofos orientais pelo lado do oriental, não dos tradicionais pensadores orientais e não do lado ocidental, como é que eles veem a vida. E aí, um dos pontos, né, que a gente coloca aqui no livro é a questão da vontade, que nós estudamos sobre isso, então ele está colocado aqui, né, inclusive a gente até separei aqui um item para já começar a falar, que é assim, o homem é o que quer ser em sua tela mental, faz o que quer quando e onde esteja. Não existe qualquer limite para o pensamento e, portanto, para que ocorra qualquer coisa, o único caminho é a vontade. Bom, então, quando a gente fala em vontade, nós estamos falando em energia. Porque é alguma coisa que, às vezes, para nós que somos ocidentais, às vezes não entendemos muito do que significa. Mas essa ideia de energia, na verdade, nós, humanos, movimentamos um elemento que é chamado de energia, que é um elemento que é aquela história. Nós não pegamos, a energia é algo que nós não pegamos, não vemos, mas que ela existe. E nós movimentamos esse algo invisível, né? E movimentamos como nós movimentamos energia? Nós movimentamos através do nosso pensamento. O pensamento é invisível, ninguém pega, ninguém vê, mas ele existe, é uma energia nossa do pensar. A energia do sentir também é uma energia invisível, ninguém pega, ninguém vê, mas é alguma coisa que está dentro de nós, que nós movimentamos. Cada pessoa movimenta essa energia de uma forma diferente no sentir. Se você tem uma ideia, se você tem uma imaginação, uma visão na sua frente, veja, são elementos invisíveis, uma energia. Ninguém pega, ninguém vê, mas é uma vibração, né, uma direção, num determinado caminho. E a vontade também. A vontade é uma outra energia. Ninguém pega, ninguém vê, mas também é uma energia. O conhecimento, veja, nós, dentro do nosso cérebro, nós
organizamos um vasto conhecimento de tudo que nós vamos fazendo na vida. Tudo que a gente faz, inicialmente nós precisamos organizar essa energia dentro de nós, que é a energia do conhecimento, que é um elemento também invisível, que ninguém pega, ninguém vê, mas que ele existe. Então veja, são coisas muito importantes, não só as coisas que estão palpáveis, que a gente pega, que a gente vê, mas existem algumas coisas acontecendo também na direção do próprio ser humano, antes mesmo de que elas apareçam aqui. Na verdade, elas já começam a existir no nosso lado interno. Pensar, o sentir, né, a vontade, essas ideias, essa imaginação, essa visão, tudo acontece também. Que nós vamos, esse conhecimento nós vamos movimentando, são elementos invisíveis que nos torna diferentes porque nós fazemos essa movimentação de uma forma diferente. Às vezes a pessoa pensa de um jeito, quer dizer, ela trabalha a energia dela de uma forma. Às vezes a pessoa tem conhecimentos que ela organiza dentro de si diferentes, ou que ela não organiza alguns determinados conhecimentos, ela não busca. Então ela não pode ser se ela não organizou também isso dentro de si. E a vontade também está nesse caminho. A vontade tem aquela pessoa que tem uma vontade muito pequena e tem aquele que tem a vontade muito mais alta, né? Num volume maior do realizar. Então deixa eu contar uma coisa importante para vocês. Quando a gente fala em vontade, eu estou olhando aqui, estou de olho na hora, porque a hora passa muito rapidinho. Né, Tomás? Quando a gente vejo, a hora já foi. Mas quando a gente fala em vontade, nós temos que pensar na vontade de duas formas. Existe a vontade que é uma vontade do próprio cosmo. E existe a vontade humana. Essas duas vontades, nós colocamos muito bem isso aqui no livro Energia, que nós escrevemos, né, Energia Consciente. E essa vontade do cosmo, ela como é que ela age? É uma vontade que bate no nosso coração e que nós não precisamos nem prestar atenção nisso. Também uma vontade que está numa árvore, é uma vontade que faz com que a semente, por exemplo, da laranja, seja laranja. Né? Uma vontade que faz com que os dias se abram, com que os dias se fechem, né? Que a noite venha, que o sol se ponha, enfim. Então, existe uma vontade que acontece, que é a vontade do cosmos, e tem uma outra vontade, que é a vontade humana. A vontade humana, ela também, nós é que gerenciamos essa vontade. Nós é que a colocamos num grau maior ou em grau menor. Então, essas duas vontades, elas, para poder que as coisas aconteçam, primeiro elas tem que haver uma conexão. Não dá para a energia do cosmos te auxiliar se você também não trabalha a sua vontade, a sua vontade e a sua ação. Então veja, o cosmos trabalha a vontade dele junto com uma ação, movimentos de várias coisas que estão acontecendo, né, direcionadas. E aqui também, do outro lado, você tem que ter uma vontade também direcionada a alguma ação, alguma coisa tem que ser feita. Né? Agora, vamos pensar o seguinte, para que a gente auxilie ao cosmos no fazer, no realizar, na direção de pessoas, né? Porque nós somos um instrumento que estaremos ajudando ao cosmos quando nós nos colocamos a serviço, ao trabalho. Então, primeira coisa, você, para trabalhar essa energia de conquistar algo, em termos profissionais, primeira coisa você tem que pensar o que você pode ajudar a outra pessoa. Em que aspecto você pode ajudar a outra pessoa? O que você pode fazer organizando o seu conhecimento, predispondo a uma ação, pensando numa direção do que pare e pense e se organize. O que eu posso fazer para colaborar com o outro? O que eu posso dispor em termos de conhecimento para dispor a outra pessoa? Né? Quando você começa fazendo isso, quando você começa se organizando em termos de conhecimento, de vontade, de ação, então significa que você está se tornando um instrumento a serviço desse cosmos.
Porque nós já falamos aqui em outro programa, no programa quando nós falamos sobre produzindo dinheiro, que foi um outro programa, uma outra abordagem, nós falamos que quem inventou o dinheiro foi o ser humano, mas vamos imaginar que não tivesse dinheiro nenhum, né? O cosmos é feito de uma forma que todo mundo se movimenta na direção do outro. Tudo que existe, seja um livro, seja uma máquina, seja qualquer instrumento, tudo que existe dentro dele tem uma finalidade, tem uma razão de ser. Então, se tem uma razão de ser, você tem que descobrir a sua razão de ser. Então, que conhecimento, o que você pode fazer para auxiliar ao outro? Porque no momento que você se dispõe a auxiliar o outro de alguma forma, você coloca o quê? A sua energia de uma forma consciente, direcionada a serviço do outro, para servir. E aí algo vem em troca a seu favor. Mas primeiro você tem que movimentar uma vontade, uma ação, imaginação, tudo direcionado a um propósito. Quando você começa a entender o que eu vou fazer, aí você começa a movimentar, porque acontece o seguinte, muita gente tem a sua energia da vontade dispersa. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, amanhã eu quero outro, quer dizer, não consegue orientar. E aí, a energia do cosmos não pode se conectar com a energia da pessoa. Porque a pessoa não está aberta, nem ela consegue conduzir o próprio pensamento, nem ela consegue conduzir o próprio sentimento, nem ela consegue conduzir a própria vontade, o conhecimento, na direção de algum propósito. Então, veja, quando você para e pensa, olha, tem muita coisa para ser realizada, o que eu quero organizar dentro de mim em termos de conhecimento, de vontade, de ação, o que é que eu vou fazer para começar a me levantar e me direcionar a alguém, mas de uma forma para contribuir mesmo, né? Porque se nós não nos fizermos alguma finalidade produtiva na direção do outro, também não há resultado para nós mesmos. Então aí, esse resultado virá quando a gente entende de uma forma consciente que isso deve ser feito, que isso é realmente muito importante, tá ok? Então, para conversar sobre esse assunto, eu vou abrir aqui os microfones da rádio, para falar dessa vontade, dessa ação, qual é o grau da sua vontade. Veja, qual é o grau da sua vontade na direção do outro, aonde você quer colaborar, você acorda de manhã, o que você pode fazer para auxiliar a outra pessoa? E, quer dizer, o que você pode já começar pensar na direção do que eu vou fazer para direcionar-me ao outro, né? Se você não estiver entendendo isso, você tem que parar para pensar na direção desses seus propósitos. Então, 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766. Alô? Boa noite. Boa noite. Bem? Tudo bem com quem eu falo? Com a Carmen. Oi, Carmen. Boa noite, obrigada, viu, pela ligação. Pode me falar. Então, eu estou pensando muito assim na minha vizinha, né? Que ela está grávida, né? E o esposo dela não quer essa criança e está mandando ela abortar. Daí eu falei pra ela, daí eu fico assim, direto falando pra ela, não faça isso, porque depois eu não sei que vai pagar isso. Então eu estou certa nisso? Ah, com certeza, né? Porque... Agora mesmo ela veio aqui em casa, eu falei de novo, eu falei, quem vai pagar é você depois, não é ele. Eu vou responder aqui pra você, Carmen, obrigada pela ligação, vou responder aqui na rádio, tá bom? Então, Carmen, vou respondendo aqui a Carmen, né? Realmente o que você está fazendo, Carmen, na direção dessa pessoa, eu estou respondendo a Carmen e a todos os ouvintes, é realmente muito importante, porque existe uma vontade do cosmos. Claro que nós temos uma vontade nossa, mas existe uma vontade também nossa. Muitas vezes nós pensamos que está nos conduzindo sozinhos, mas na verdade existe uma outra vontade que também aí faz a existência, que está muito presente, né?
E também, veja, muitas vezes essa vontade, você está falando algo, essa pessoa está vindo até você e é também provavelmente dessa vontade superior, que também essa pessoa se direcionasse a você para que você a aconselhasse melhor, né? Porque muitas coisas acontecem e a gente às vezes não entende muito bem do que se trata, do porquê, mas realmente tudo é feito com um determinado propósito, ok? Ok, então, alô? Alô? Com quem eu falo? Fátima. Fátima, boa noite, obrigada pela ligação. Você fala de onde? Eu falo de Taboão da Serra. Ah, que bacana. Um abraço aí pro pessoal de Taboão da Serra. E pode falar sua pergunta também. Então, eu tenho uma pequena lanchonete. Okay. E uma coisa que eu noto é que sempre as pessoas que vêm trabalhar comigo são sempre necessitadas, mães solteiras. E assim, antes eu não me importava muito. E ultimamente, eu tento ajudar. E o que eu notei é que eu estava numa dificuldade tão grande. E assim, agora, por menos que eu venda, eu vou conseguindo contornar minhas situações, pagando contas que eu não conseguia. Mas porque você está dispondo a auxiliar essas pessoas, você vê isso? Não é isso, é isso que agora que eu estou entendendo, entendeu? Ah, ok. Uhum. Ok, então é exatamente isso que ocorre. Quer dizer, existem algumas coisas que vêm na nossa direção, que a gente precisa entender bem, essa vontade que age junto com a nossa vontade, que ao mesmo tempo que você está dispondo o seu negócio, o seu trabalho, né? Existem algumas coisas que você está a serviço, quer dizer, você está realizando o seu trabalho normalmente, mas ao mesmo tempo existem algumas coisas, algumas energias na direção dessa vontade superior que você está movimentando, ok? De contribuir com essas pessoas, né? Exatamente. Tá bom? Então, e aí eu estava tão endividada, aí eu comecei a mentalizar que eu ia, em determinado tempo, eu ia pagar minhas dívidas e foi indo, e foi fluindo. Ok. Então é exatamente esse o caminho, tá? Pode continuar nessa direção. É isso mesmo, exatamente. Né? Então uma boa noite, obrigada, viu? Obrigada. Ok. Gente, nós estamos aqui já 2 minutos, Tomás. Nossa, como passa rápido, gente. Olha, então eu vou repetir para que você entre lá no portal da RH Transformação, cadastre o seu currículo. Falei para você que está entrando na frequência agora, nós trabalhamos nessa direção da chegada das vagas para se cadastrar. Você não paga nada, nem um dia, nem 7 dias, em nenhuma ocasião você paga nada para colocar lá o seu currículo, né? E nós estamos trabalhando na direção da chegada dessas vagas também. Nós estamos falando de vontade e essa vontade também movimento para fazer alguma coisa na direção de outra pessoa. É claro que eu estou trabalhando, estou a serviço da outra pessoa, preciso prover ganhos também, mas também estou direcionada a uma energia maior. Bom, eu quero só fechar o programa e comentar a você que, segundo Einstein, uma palavra que ele diz aqui, uma frase, que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, que a eletricidade e que a energia atômica, que é exatamente a vontade. Ok? E lembre-se sempre, transformação é atitude. Mude o que é preciso e faça acontecer. Uma boa noite, muito obrigada pela atenção e até a próxima quarta-feira às 21h.